precisa também de ações afirmativas, que é a perspectiva de gênero, e inclusive para dizer que as negras também precisam ser lembradas nesse trabalho, porque há uma diferença bastante grande entre brancos e negros, a diferença é muito maior quando se trata de mulheres. E as mulheres negras passam por situações infinitamente maiores, né? Bueno, queria falar que as ações afirmativas consistem em estabelecer medidas temporais. E temporais tem um significado que corrijam as situações desequilibradas como consequências de práticas ou sistemas sociais discriminatórios. O objetivo central dessas medidas é eliminar barreiras e facilitar a participação das mulheres em qualquer âmbito. Estas ações afirmativas desenvolvem o princípio da igualdade. E a igualdade está no seu fundamento. E isto é muito importante. Mas então, se é assim, por que medidas, se as leis e as constituições dos países democráticos garantem que todos, no masculino, né, somos iguais, e que não pode haver discriminação por razão de sexo, raça, religião? Porque a igualdade formal, legal, não garantiu e nem garante a igualdade real. Foi por isso que os feminismos e os movimentos de mulheres foram criando novas estratégias e ferramentas para caminhar para esta sociedade democrática que anunciam as constituições. A democracia continua sendo uma utopia para milhões de mulheres chamadas cidadãs, sem ter exercido as prerrogativas de cidadãs. Se os salários são diferentes para os homens e para as mulheres, é um problema político, não natural ou biológico, e vai depender da vontade política para mudá-lo. Como os salários, toda desigual distribuição de recursos, seja dinheiro, lazer, segurança, oportunidade, o mesmo. Pergunto, tem algo de natural em decidir priorizar asfaltos para os carros, os sistemas viários, para quem conduz, para quem dirige? Que construção de escolas de educação infantil? Com pessoal com formação adequada para atender as crianças? Ou priorizar isso ao revés de as residências para pessoas idosas? Tem algo de natural em manter impostos sobre os produtos higiênicos, sobre os absorventes externos e internos que as mulheres utilizamos por toda uma vida e que é considerado como um artigo de luxo? Absorvente higiênico é caro e tem um imposto grande. Por que isso não tem ações afirmativas e políticas públicas poderiam ser construídas, né? Tem algo de natural decidir que as idosas que tiveram negado seus direitos de estudar e de ter um trabalho remunerado, porque trabalho tiveram e muito, tenham que ser dependentes, precisar viver com família e normalmente com a filha? Ou receber uma pensão miserável? O patriarcado manteve e mantém as mulheres longe do poder e dos espaços de decisão. Mas no Brasil nós temos uma presidenta, é certo, e é muito bom. É estupendo que tenhamos uma presidenta e é um referente que vai marcar a história para nós. Mas desafia ver como está a composição do governo, os ministérios, e se entram nas páginas dos ministérios, no quem é quem, a ver como está essa composição.
A gente sabe que na foto já aparece um desequilíbrio bastante grande. E se vermos, então, dentro dessa composição, a composição brasileira, que a representatividade de pessoas negras, mulheres e homens, aí então nós vamos, e indígenas, então, aí está feito o mapa, não? E isso, por que eu digo? Porque o poder não se tem, se exerce. Não é uma essência ou uma substância, é uma rede de relações. O poder nunca é das ou dos indivíduos, é sim dos grupos. Desde essa perspectiva, o patriarcado não é outra coisa que um sistema de pactos interclassistas, sempre entre homens. E o espaço natural onde se realizam os pactos patriarcais é a política. Por isso, temos que incidir nas políticas públicas com outros pactos, transformando as práticas e ações, porque a igualdade formal não é igualdade real, e a neutralidade do sistema é mais uma farsa. Isto são milênios de exclusão, pois as mulheres foram excluídas de todas as instâncias de poder ao longo da história, e não só na política. E não porque fossem mais tontas ou menos competentes. A exclusão se deu por isso, por ser mulher. Porque então se eliminaram tantas travas legais e as leis democráticas afirmaram que não há mais discriminação por razão de sexo, as mulheres tampouco acessam ao poder na proporção que por sua formação e esforço seria o justo. É certo que dentro daquela tabela que foi mostrado lá, as mulheres sim que tiveram acesso à escolaridade e o quadro é diferente. Mas se vamos ver a quantidade de reitoras, a quantidade de chefias, de direção, aí o quadro modifica outra vez. Então, essa farsa neutralidade oculta as razões. O sistema de seleção prévio ainda prioriza aos homens e os mecanismos de exclusão se mantêm com a perversidade de que são mais sutis, portanto, mais difícil de combater. E nem sempre são sutis. Nem sempre, muitas vezes não são sutis. Só queria recordar um caso na Argentina, que a carreira diplomática, as mulheres não acediam, tinha uma percentagem muito baixa, creio que ao redor de 5%. A partir do momento que os concursos foram anônimos, as mulheres foram ascendendo e hoje está equilibrado 50%, 50%. Então, nem sempre são sutis. Mas, diante de tantas sutilezas, que especialmente no âmbito educativo, a gente percebe mais, aliás, os números parecem escandalosos, foram sendo implantadas medidas de ação afirmativas, sistemas de cotas e a exigência de paridade por parte do movimento feminista, por parte do movimento das mulheres, em alguns países e em poucos âmbitos. E recordemos que isso somente em democracias, porque em sistemas autoritários a situação ainda é pior. Elas podem ser aplicadas em qualquer âmbito da vida e podemos dizer que as experiências têm priorizado em 3 grandes áreas: o mundo do trabalho, a educação e a participação política. Os 3 têm relação com o tema desse fórum. Mas nós vamos nos deter em alguns aspectos da educação, para tentar visualizar, perceber algumas dessas sutilezas que obstaculizam o crescimento das mulheres. Uma delas é a construção do saber. Os discursos científicos têm sido bastante ativos na produção de uma imagem homogênea e condicionadora das mulheres. Os discursos biológicos naturalizaram as diferenças, estruturando as mulheres em termos do seu papel e dos seus deveres domésticos, na base de uma essência biológica, a reprodução. Pois, se temos que falar de reprodução,
se temos que falar sobre como isso se dá, também vamos falar do exemplo das falácias, né? Uma das falácias que foi construída por esse conhecimento científico foi do instinto materno, que todas as mulheres, ao ter útero, seios e clítoris, temos o instinto materno. Isso foi provado e comprovado cientificamente, até que as mulheres deixaram de ter filhos. Algumas mulheres escolheram não ter filhos. E isso derrubou, colocou por terra todo esse conhecimento científico baseado. E assim outros tantos podem ser derrubados. Agora está de moda uma história que escuta, para mim, eu sempre digo que isso é história do aeroporto, de livro do aeroporto, que as mulheres têm muito mais desenvolvido uma série de características e os homens, porque isso remonta ao período das cavernas, quando as mulheres, porque pariam, estavam dentro das cavernas cuidando suas crias, e os homens iam caçar, e por isso eles desenvolveram essa capacidade de estar visualizar, mapear com um olhar. E nós, mulheres, não temos essa capacidade, né? Aliás, nós temos a capacidade desenvolvida de colocar uma lavadora de roupa ao mesmo tempo que uma panela, ao mesmo tempo que